Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso encontro, imersão do renascimento do feminino. É com muito prazer que a gente inicia essas aulas e com muito esforço também, viu? Porque as meninas que estão aqui, que me conhecem, elas sabem, né, do processo que foi aí preparar todas essas aulas, mas eu espero que sirva realmente para que as mulheres que estão chegando, que ainda não conhecem o processo, possam despertar e as mulheres que já conhecem o processo possam continuar se curando para que possam renascer todos os dias. E hoje a gente vai falar um pouco sobre tudo o que nós vamos falar durante todo o processo da imersão, tá? Eu quero deixar vocês sabendo exatamente o que é que nós vamos falar, sobre como que nós vamos tratar todas as técnicas que a gente vai aprender. Todos os dias nós vamos ter uma prática, uma técnica, uma meditação para que nós possamos fazermos sozinhas em casa, nos momentos em que acharmos que é necessário. Vão ter também deverzinhos de casa e vão ter interações, a gente vai conversar, que é para realmente a gente trocar uma ideia, a gente se acolher. Ah, e um detalhe muito importante, que no último dia, a gente, que é o domingo, a gente vai se encontrar ali ao vivo e a cores. A gente vai fazer uma reunião, eu vou enviar um link para cada uma de vocês e vocês vão poder trazer as dúvidas, conversar, se apresentar. Eu quero escutar vocês. Eu quero saber sobre a vida de vocês, sobre essas feridas, sobre essas dores, para que nós possamos nos acolher, né? O círculo de mulher é muito poderoso, né? E é disso e para isso que a gente está aqui, para a gente poder renascer, para a gente poder colocarmos nossa potência verdadeira no mundo, né? Porque nós somos uma potência, né? Então, é isso, sejam muito bem-vindas. E aí eu vou me apresentar agora para vocês, né? Raquel, fala e não se apresenta? Eu sou Raquel Melo, sou terapeuta, taróloga. Já estou inserida nesse mundo holístico, integrativo há quase 10 anos. Também foi com despertar, foram com dores, com feridas vindo à tona para que, de fato, eu me redescobrisse, para que eu pudesse despertar realmente tanto a criança, quanto a adolescente, quanto a mulher que hoje eu estou me tornando. E aí vocês vão acompanhar que a gente está se tornando, né? A gente não é mais quem nós éramos ontem e amanhã com certeza não seremos quem estamos sendo hoje. Então estamos nos tornando e renascemos todos os dias. Por isso que foi a escolha do nome dessa imersão, né? Imersão Renascimento do Feminino. E uma curiosidade também é que esse título eu escolhi por conta de Carl Jung, né? Ele que com a sua inteligência, sua filosofia, sua sabedoria, uniu não só a sabedoria intelectual, de aprendizado que ele teve durante a vida dele, mas também a sabedoria do coração energética para sentir, né, toda essa potência que nós somos. E ele que criou essa, vamos dizer, esse conceito de renascimento do feminino, que é quando nós conseguimos integrar as nossas sombras, né? Quando a gente encara elas de frente, é quando a gente consegue integrar e a gente renasce. Então, todos os dias é um convite para que nós possamos renascer, para que nós possamos crescer com todos os aprendizados e com todas essas feridas, né? Com todas essas dores que a gente passou, né? Então, vamos iniciar sem mais delongas, sem ficar aqui papeando, porque se deixar, eu papeio aqui até de manhã. Então, quem me conhece sabe, né? Eu quero agradecer de novo as meninas que já me conhecem e as meninas que estão chegando aqui agora, né? Que estão me conhecendo agora. Quem quiser me conhecer um pouco mais depois, vou deixar para vocês aí o QR Code com as redes,
ou até mesmo um link para que vocês possam ir lá, dar uma olhadinha nos conteúdos e tudo mais, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre o despertar do feminino, né, do sagrado feminino e a conexão que nós temos com a nossa energia uterina, ou que nós precisamos despertar para essa energia uterina, né? E aí é importante a gente ressaltar que esse conceito de sagrado feminino ou feminino sagrado, ele não é apenas místico ou simbológico, ele de fato, ele representa uma jornada. E é justamente isso, né, que eu falei agora. É uma jornada onde a gente passa por curas profundas e por transformações diárias, né, por ciclos que trazem transformações realmente muito desafiadoras, né? Então, assim, é importante que a gente possa, de fato, entender esse conceito. Ele não é só utilizado por pessoas místicas, né, holísticas, integrativas. Não, ele, de fato, ele foi e ele é utilizado por psicanalistas sérios, por psicólogos, por antropólogos, por pessoas que realmente estudam o comportamento e a mente humana. Então, assim, é importante que a gente se aprofunde nesse conceito, tá? E aí, é importante também a gente ressaltar que no mundo em que a gente vive, né, e que nós já vivemos há bastante tempo, que a gente não, todo mundo tem ideias de quanto tempo existe o mundo, né? Mas ninguém sabe na realidade quanto tempo tem. Mas que nós vivemos há séculos em um mundo, em uma sociedade, em culturas que decidiram, por algum motivo, apagar a potência do nosso feminino, né? Apagar de fato, bloquear, fazer com que nós tenhamos vergonha de sermos mulheres, ou que nós nos achemos fracas, ou que nós nos achemos incapazes de fazer coisas grandiosas. Mas isso é uma contradição, né? Uma contradição muito grande. Por quê? Porque o feminino, ele é a força primordial, né? Ele é a força que cria, né? Então ele é a força primordial que cria a vida, a energia que nutre, acolhe, transforma, né? Então, olha para uma mulher, né? Olha o quanto ela, em ser mulher, é magnífico, né? É incrível, é desafiador, né? Eu acredito que isso foi apagado de certa maneira, não porque nós não pudéssemos galgar grandes desafios e grandes coisas na história da humanidade. Pelo contrário, eu acredito que foi um medo grande em que o oposto, né, que foi depois que foi denominado como patriarcado, teve um medo muito forte de que essas mulheres pudessem dominar, né? Tipo, como assim? Né? Mulheres por que elas têm um bebê, né? Tipo, por que elas podem criar? Nós não podemos, elas podem. Elas conseguem entender coisas que nós não entendemos. Elas percebem coisas que nós não percebemos. Elas conseguem se conectar com a natureza. Elas conseguem saber uma planta que vai curar uma doença, que vai aliviar uma dor. Então isso deve ter assustado a mente de algum inseguro, né? De algum desses contribuintes aí do patriarcado inseguro, uma pessoa insegura que precisa menosprezar, rebaixar o outro, que no caso eram e são as mulheres, para que eles se sintam poderosos, grandes, né?
únicos, que eles sejam o centro, né? Porque antes a mulher que era o centro, né? Então, assim, é importante que a gente tenha consciência de que a mulher, ela é uma potência. Então, antes de mais nada, antes da gente iniciar aqui os slides, que eu quero mostrar os slides aqui para vocês, eu quero dizer que hoje a gente está aqui para resgatar a nossa força. Porque a mulher, ela é sensível, mas só que ela não é impotente. Ela não é fraca, né? Essa feminilidade que as pessoas passam, né? O sagrado feminino, que é aquele que abaixa a cabeça, isso nunca existiu, né? Isso é uma mistura ainda do patriarcado em cima de algumas pessoas que querem meio que maquiar essa força, esse poder do feminino. E não, a mulher, ela sempre foi forte, né? Ela sempre foi poderosa. Então, hoje, a gente está aqui justamente para poder resgatar essa força, né, que está dentro de cada uma de nós. Então, eu não estou aqui falando para vocês que isso vai surgir. Não, já está aí dentro de você, né? Já tá aí. A gente só precisa despertar, né? A gente só precisa acordar aí essa potência. Então, hoje, o que a gente precisa fazer é simplesmente entender que essa reconexão, ela pode e que ela vai acontecer. E que esse processo é um processo que ele tá tão grande, é um processo que ele tá tão, como é que eu posso dizer? Ele tá tão endêmico, pode-se dizer assim, que hoje você vê muitas pessoas trabalhando o sagrado feminino, né? Cure o seu feminino, vamos cuidar do útero, vamos ver a energia do útero, vamos ver a potência do útero. Então você abre aí as redes sociais e você vê muito disso. Então é importante ressaltar que isso está em alta porque realmente é um chamado, né? O que acontece no individual acontece no coletivo. Então, se está tendo esse movimento de mulheres se curando, de mulheres chamando outras, de mulheres não mais competindo com outras mulheres, né? Porque até isso foi colocado na cabeça da gente, para que a gente tivesse essa competição. Uma mulher, ela é minha inimiga. Como assim? Isso não existe, né? Então, o que é que nós estamos sentindo nesse momento? A gente está sentindo um movimento coletivo. Então, quando muitas pessoas estão em torno de uma energia, em torno de um propósito, isso gera um movimento coletivo, que foi o que aconteceu na época do patriarcado. Gerou-se um movimento coletivo de opressão. E até hoje nós somos oprimidas. Mas é porque nós não estamos mais nos calando, nós não estamos mais abaixando a cabeça. E aí agora está tudo sendo revertido. Por quê? Porque esse movimento está acontecendo. E esse movimento acontece no individual e acontece no coletivo. Então, é importante que a gente olhe, né, ao nosso redor, mas é mais importante que a gente olhe para dentro. Porque é dentro que a gente consegue transformar a nossa vida verdadeiramente, né? Então, vamos começar, que eu já falei demais. Eu sou muito falante, gente. Quem me conhece sabe. As meninas que já fizeram atendimento comigo, elas sabem que eu falo. Quando eu vou ver, gente, já tá passando da hora e eu falando. Mas é isso mesmo. A gente vai aqui conversando. E outra coisa, eu quero saber quem é que tá aqui hoje. Coloca aí nos comentários seu nome, coloca aí o estado que você tá falando. Eu sei que tem muita gente aqui de Fortaleza, mas só que eu também sei que tem muitas mulheres aí de outros estados e até de outros países. Então coloca já aí seu nome, coloca aí o estado que você tá falando. E aí eu quero saber quem é que tá aqui, tá? Que é pra poder depois eu ir lá e falar com todo mundo. Ah, mais um avisozinho. Todas as mulheres que se inscreveram vão receber um PDF exclusivo. O PDF é exclusivo, ele não tem nada a ver com os slides que tá passando aqui. Ele tem muito mais informações, ele tem algumas técnicas diferentes, ele tem exercícios diferentes, que é para que vocês possam ler,
aperfeiçoar mais ainda o entendimento de vocês e possam praticar o despertar, a cura e o renascimento. O despertar, eu tenho certeza que já tem muitas mulheres que estão nesse processo. A cura a gente faz todo dia e o renascer também, tá certo? Então, vamos que vamos, porque agora a gente vai falar sobre o nosso renascimento. E aí a gente tem essa imagem linda e maravilhosa, né? As mulheres são maravilhosas, né, gente? E aqui fala que o feminino é a força primordial da criação, a energia que nutre, acolhe e transforma, que foi o que a gente conversou agora há pouco, né? Isso aqui faz parte da essência da mulher, né? E é importante que a gente entenda que quando mudou, porque sim, algo mudou no mundo, houve vários movimentos de opressão, né? Houveram vários movimentos de opressão, assim como acontece hoje. As mulheres, elas não têm liberdade para saírem sozinhas. Elas não têm liberdade para usarem as roupas que elas querem usar. Elas não têm liberdade para falar, né? Então, assim, e como que hoje está acontecendo isso? De uma maneira, de fato, manipulativa, de uma maneira abusiva, né? Uma mulher que fala demais ou uma mulher que expressa o que ela sente, ela é louca, né? Uma mulher que quer se colocar numa posição de liderança ou quer chefiar algum local, essa daí é a mandona, é a turrona, essa mulher ela não é feminina. Então, tudo é uma forma de opressão, tá? Então, a gente precisa identificar isso no nosso dia a dia. E a gente vai aprender a identificar isso não só no dia a dia, mas como isso foi formado na nossa vida, como isso foi trazido para a nossa personalidade. Porque a nossa personalidade ela foi moldada com essa repressão, né? Com essa manipulação para tornar a gente de uma forma engenhosa, mental, em uma pessoa que se sente menor. Porque, às vezes, nós mesmo sabendo que estamos em outro momento da vida, a gente sente que a gente não tem a mesma fala, a gente não pode ter um mesmo ou um posicionamento maior. Então, assim, a gente tem que buscar isso. A gente tem que trabalhar isso, né? E ninguém vai dar isso pra gente. A gente tem que ir atrás, realmente. Então, essa imersão, ela além de trazer esse olhar para dentro é também uma forma de fazer com que nós não resistirmos, porque nós já estamos resistindo há muito tempo. Nós temos que agir em prol de nós mesmos, né? E isso, gente, não é em desequilíbrio com o masculino, né? Porque assim como nós estamos dando passos para a nossa cura, para o nosso despertar e para o nosso renascimento, o homem, ele também tem que fazer esse movimento, né? Mas só que o homem, ele não pensa sobre isso. Aí já, infelizmente, não é uma responsabilidade nossa, né? Nós estamos fazendo a nossa parte e nós podemos até direcionar para quem nos pede esse direcionamento. Mas só que a gente não pode querer tomar conta de tudo, porque aí a gente vai estar desequilibrando o nosso feminino. E a gente vai saber mais sobre isso. E aí, gente, para poder a gente falar sobre como tudo aconteceu, a gente precisa falar no início, né? Como eu falei. Existem algumas civilizações, né, que elas tinham a mulher como no centro. A mulher, ela era respeitada, ela era ovacionada, ela era de fato o centro, né? Aqui eu coloquei que no mundo, desde os primórdios, foi guiado por um equilíbrio entre o feminino e o masculino, que é como eu falei, é importante ter o equilíbrio. A gente não tá aqui para ser mais do que os homens, né? A gente quer
Só ali a equidade, cada um com sua potência. Nós temos a nossa potência e eles têm as deles, né? Havia respeito pelos ciclos da natureza, reverência à fertilidade, à intuição e à cura. As civilizações antigas cultuavam a energia feminina como um pilar essencial da existência, mas algo mudou, né? E aí foi justamente aquilo que eu falei, algo mudou. O que foi esse algo que mudou? Né? O que foi que passou aí pela cabeça do homem? Né? E quando eu falo do homem, eu tô falando do macho mesmo, do homem, masculino mesmo. Né? Ele se sentiu, de certa maneira, incomodado, ele se sentiu diminuído pela potência que a mulher exercia no mundo nesse período, né? Então foi quando o patriarcado ele se desenvolveu, né? Ele se desenvolveu e ele cresceu muito rapidamente, né? Até porque o homem ele tem ali como potência dele a racionalidade, não é que ele não tem emoção, mas ele consegue controlar as emoções dele de uma maneira muito mais de fato ponderada, centrada. Então ele, o que foi que fez? Ele conseguiu ali se unir com outros homens e, de fato, criar esse patriarcado, né? O feminino foi desacreditado. A intuição, que no ver deles era algo que é besteira, balela, e até hoje é algo como besteira e balela, e é por isso que eu trago a visão de Freud, Jung, da psicanálise no geral, da psicologia, porque a intuição, ela não tem nada a ver com sexto sentido. Ela tem a ver, tem a ver, né? Tipo assim, mas ela não tem nada a ver com algo abstrato, algo místico, algo... não, ela tem a ver com a capacidade que nós, seres humanos, temos de guardar, de memorizar e de utilizar essas memórias de emoções, essas memórias de lembranças, essas memórias de situações em que algo aconteceu e o nosso cérebro faz com que a gente intua que algo parecido com aquela situação está surgindo. Então, é algo que estudiosos já comprovaram isso, né? Então, assim, é importante dizer que a nossa intuição, ela foi desacreditada, né? E os ciclos todos foram ignorados. A mulher agora fica no seu período menstrual, ela tem que ir trabalhar de uma maneira como se ela não estivesse sentindo ali aquela dor, ou como se ela não estivesse passando por um processo de descamação de um órgão tão importante que é o útero, né? Então, assim, o útero mesmo, que era um símbolo de poder, de criação, de fertilidade, virou um espaço de dor, né? Virou um espaço onde muitos médicos da medicina tradicional chegam hoje em dia para algumas mulheres e falam, olha, se você passar dos 30 e poucos anos, não tiver filho, é muito melhor você retirar o útero, porque senão você vai ter só doença. Então, assim, tudo mudou, né? Mas só que hoje tá absurdamente descontrolado essa questão do feminino, né? Essa questão dessa... Tipo assim, é como se algo se não valesse mais de nada. E não é assim, né? E não é assim, e nunca foi assim. Então, conexão que nós temos com o nosso útero, ela não é só física, né? Não é só algo físico, não é algo só para poder parir. A mulher, ela foi feita só para parir, pronto. Ela foi feita só para poder cuidar da casa e pronto. E não, a nossa conexão, ela não é só física, é uma conexão emocional e energética. E aí vamos lá, vamos olhar um pouco para a nossa anatomia. Né? Eu não sei se vocês já ouviram falar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? E para nós mulheres, o nosso útero, ele é o nosso depósito de memórias. Ele é o nosso depósito de informações. Mas só que ele não é um depósito qualquer. É como se ele fosse assim um caldeirão energético, onde quando ele está totalmente leve, curado,
potente, ele consegue causar transformações impactantes, maravilhosas nas nossas vidas. Mas quando esse caldeirão ele está adoecido, ele está sem funcionar na devida forma, ele está triste, ele está esquecido, né? Quando a gente não está ali conectado com ele é capaz de causar danos não só emocionais, mas físicos, né? O nosso útero, ele é a nossa bússola. E o patriarcado, e nós mesmos, né? Por medo, por preocupação, por torturas, por tudo que a gente passou e que ainda passa, a gente se desconectou com essa bússola, né? Que ela pode trazer pra gente tanta coisa maravilhosa e guiar a nossa vida de uma maneira incrível. Então, assim, quando nós nos reconectarmos com essa potência, aí sim, né, a gente consegue ser dona da nossa própria história. E aí a gente vai ver que não é só algo energético, é algo emocional, é algo que ficou ali guardado, é algo que ficou ali nas nossas memórias, né? E que vem de muito longe. Desculpa. E que vem de muito longe. Beber uma aguinha. Eu falo demais, minha gente. Mas é isso mesmo. Então, antigamente, como tem mostrado aqui no slide, as culturas, as civilizações, elas tinham a mulher como uma reverência, né? Eles reverenciavam, né? Inclusive, no e-book, né? No PDF que eu tenho para poder entregar para vocês, tem até a história da deusa Vênus, né? Que ela era reverenciada, ela era ovacionada pelas civilizações antigas, né? Então, antigamente não era um deus, era uma deusa, né? E tantas outras deusas vieram também, né? Junto com outros deuses, até porque, como eu falei, existe um equilíbrio, né? Se não fosse necessário, não tinha sido criado o homem, quando agora eu estou falando no homem, estou falando no geral, é macho e fêmea. Teria se criado um que conseguisse dar conta de tudo. Mas não, essa movimentação, essa criação, ela foi feita dual, né? Então a gente ainda vive num mundo dual. Então é importante que a gente mantenha esse equilíbrio, né? Sem criar raiva do masculino. Porque quando a gente cria a raiva do masculino, a gente cria a raiva também do masculino que está dentro de nós. Já que nós somos 50% masculino e 50% feminino. Né? A gente tem 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe. Então é importante sim a gente resgatar esse feminino, a gente despertar para esse feminino, mas sem acabar oprimindo o masculino que tem dentro de nós. Tá certo? Então vamos lá. Conceito do feminino sagrado ou sagrado feminino, como vocês queiram falar, né? E aí aqui eu trouxe uma visão antropológica e genética sobre o culto à deusa, né? Que é sobre toda essa história que eu falei aqui agora, que antigamente era a deusa Vênus, então era uma mulher, o que se cultuavam realmente era uma mulher, era a mãe terra, né? Porque, vamos lá, vamos só raciocinar um pouquinho. A gente tem aqui uma visão de quê? Vamos imaginar que a gente está lá no início e ninguém tinha todas essas informações que nós temos agora. E o que foi observado? Da mesma forma que se colocava uma sementinha no chão e ela germinava e dali nascia uma árvore e essa árvore dava frutos e era maravilhosa, se via que se também colocava uma sementinha na mulher, ela também germinava e ela também dava frutos.
Então, a mulher, ela é multiplicadora por natureza. Então, isso foi visto, né? Foi visto que os ciclos da mulher, ele tem muito a ver com os ciclos da Terra, com os ciclos da Lua. Então, a mulher, ela tem o seu período fértil, o seu período que hoje em dia chama TPM, mas só que não é TPM, é o período... eu vou lembrar, peraí. Eu vou lembrar todos, assim que eu lembrar eu falo. Mas só que todas nós passamos por períodos e ciclos para poder ficar no período fértil, aí depois a gente vai ali liberando os óvulos, aí depois esses óvulos eles não são utilizados, e aí eles vão lá descamar o útero para poder fazer a menstruação, descer, e aí depois disso a gente retorna para o período onde esses óvulozinhos eles vão ser ali amadurecidos para serem colocados, tudo de novo. E nós também temos esse ciclo na Terra. E nós também sentimos essa influência pela Lua. Por que é que muitos místicos, muitos estudiosos holísticos, eles falam sobre que a Lua ela representa o feminino e o Sol representa o masculino, porque a Lua ela é capaz de influenciar as marés, ela é capaz de influenciar muitos ciclos de magnetismo até para a Terra, quando o Sol ele se encontra muito mais potente ou não. Então a Lua ela é capaz de fazer com que esse magnetismo do Sol ele seja mais potente ou não para nós. Então é justamente o poder que o feminino tem, né? O feminino ele tem esse poder de apaziguar, ele tem o poder de controlar, ele tem o poder de liberar. Então foi percebido isso, né? E não foi só percebido por pessoas que queriam estudar isso de maneira simples, de maneira verdadeira, mas justamente por essas pessoas que não queriam que as mulheres tivessem o poder. Porque essa briga toda, ela não tem nada a ver com ser homem ou ser mulher. Essa briga toda, ela não tem nada a ver somente com o dinheiro. Ela tem a ver com o poder. Porque nós somos multiplicadoras, né? Eu uma vez ouvi um rapaz falando, um rapaz da internet, né? Esses rapazes que acho que são coaches, né? Os novos coaches. Ele estava falando que ele gostava muito de trabalhar com mulheres. Ele disse assim, eu gosto muito de trabalhar com mulheres. Por quê? Porque as mulheres, elas conseguem se relacionar com mais facilidade do que os homens. As mulheres, elas se abrem para entender. A gente conversa com a mulher, fala para ela que existe uma questão que ela precisa observar sobre a convivência com o pai, com a mãe, ela vai lá no passado, ela vai buscar essas memórias. Quando você conversa com um homem, o homem geralmente diz que isso é balela, diz que isso não existe. E ainda existe algumas mulheres também que falam isso, que isso é balela, que isso não existe. E muitas vezes essas mulheres elas estão inseridas em uma vida automática. Inclusive, a gente vai falar sobre isso aqui. Em uma vida automática. Elas foram tão condicionadas a esconderem, a oprimirem a sua feminilidade, que elas acabam se inserindo no mundo, indo para o mundo, com uma potência masculina muito mais apurada do que a feminina. Então, elas acabam também sendo opressoras, né? E tudo isso faz parte de um condicionamento, né? Faz parte de uma grande estratégia para se manter o controle do poder, né? Porque tudo é o poder. O que a gente vê são pessoas brigando pelo poder, né? A gente não tá vendo as pessoas brigando por dinheiro. As pessoas brigam pelo poder, né? O poder, aliás, o dinheiro ele traz poder, né? Você ser dono de vários países traz o poder. Você dominar outros planetas traz o poder. Então, assim, você consegue perceber que geralmente quem faz
esses movimentos de poder são os homens. Então, assim, é importante que nós, mulheres, façamos o movimento não reverso, mas que a gente faça um movimento para dentro. Por quê? Porque quanto mais a gente olhar para dentro, mais poder de controlar o externo nós teremos. Então, os homens, eles podem até ter um poder, mas eles têm o poder do externo, poder superficial. E esse poder, ele nem sempre se sustenta por muito tempo, né? Quantos poderosos nós vimos caindo durante todo o período da história da humanidade, né? Então, a gente precisa, de fato, resgatar essa relação que a mulher tem com a terra, com os ciclos naturais, né? Como eu estava falando aqui agora. Então, é muito importante que a gente faça isso de uma maneira... Não precisa ser mística, né? O fato de eu ser uma pessoa holística, mística, que gosto de trabalhar com as energias e tudo, eu não tô querendo aqui influenciar vocês a fazerem o mesmo, mas utilizem da sabedoria de vocês para entender que sim, uma planta é ela que dá os recursos necessários para se criar os remédios que são feitos nas farmácias, né? Então, por que não estudar de onde vem, como fazer, a mistura delas, né? Eu posso misturar calêndula com mulungu e ter ali um ansiolítico incrível, muito melhor do que vários outros remédios que a gente vê que é para o pessoal tomar e dormir. Então, assim, eu posso ter ali uma infecção urinária e eu tomar um chá de uxi amarelo com unha de gato e ficar boa no mesmo dia. E aí, Raquel, como é que eu vou achar essas ervas? Não tem essas ervas. Fazer que nem eu. Uma vez eu tive uma infecção urinária. O que foi que eu fiz? Eu não tenho aqui nada. Eu estava sozinha. Meu marido tinha viajado. Já era tarde da noite. Eu senti essa infecção. O que foi que eu fiz? Eu espero ainda que eu vou já buscar ali um açafrão, vou fazer um chá e vou tomar, porque o açafrão é anti-inflamatório. Então, assim, nós precisamos resgatar essa sabedoria. Então, hoje a gente está aqui para resgatar a vontade, né? Porque é o despertar, a gente ainda está no despertar. Se você está aqui é porque você é uma, como é que eu posso dizer? Uma despertante, eu não sei nem se existe essa palavra, mas você é uma despertante, você é uma pessoa que está querendo entender todas as mudanças que estão acontecendo aí dentro de você, todas essas dores que muitas delas começaram emocionalmente e hoje estão no seu corpo físico. Então, hoje, a partir de hoje, né, a gente vai começar a falar e vai começar a destrinchar tudo isso para que a gente possa, de fato, iniciar esse processo de cura, né? Iniciar esse processo de eterna sabedoria e eterna conexão com o que de fato nutre a gente. O que nutre nós mulheres é a terra. A terra, ela conectada com a gente, ela é capaz de nos curar só com o contato. A gente está num momento de tristeza, num momento de ansiedade, a gente se conecta com o chão, com uma grama, com uma árvore. A gente consegue ali, por alguns momentos, e com a respiração, que é muito importante, a gente consegue resgatar a nossa paz naquele momento, né? E se a gente fizer isso constantemente, rotineiramente, a gente consegue se manter em paz, consegue se manter centrada para ter uma vida mais equilibrada e mais harmoniosa. Então, é isso, né? Tanto na visão antropológica e energética, é essa questão de que nós podemos usar o nosso poder, né? E não é pouco, é um poder grande, para que nós cresçamos no mundo, para que nós criemos no mundo, gestemos no mundo, né? Porque esse é o nosso poder. Multipliquemos no mundo. Então, esse é o nosso poder. Então, nós temos esse poder e nós querendo, nós conseguimos, né?
E aí, uma coisa que eu também quero falar com vocês, deixa eu passar aqui, que a gente já falou, né, que foram as civilizações, eu fico falando, gente, eu me esqueço de passar os slides, vocês me perdoem. Das civilizações antigas, né, como a Suméria, a egípcia, a celta, eles cultuavam a deusa mãe, né? Então eu tava falando das civilizações, não tava falando nenhuma para vocês, mas só que aqui tá elas. Depois, se vocês quiserem pesquisar, pode pesquisar, realmente isso aqui é verdade. Durante muito tempo, eles cultuavam realmente as mulheres, né? A deusa mãe. E também sobre os ciclos, né? Os ciclos da Lua, você pode olhar aí os ciclos da Lua e junto com a Terra, né? Essa imagem aí que a inteligência artificial fez, que coisa boa essa inteligência artificial maravilhosa, né? Por enquanto, né? E aí deixa eu ler aqui para vocês. Ó. A Terra tem períodos de plantio, crescimento e colheita. O corpo feminino passa por fases hormonais que influenciam a energia, as emoções e a intuição. Né? A gente falou um pouquinho disso também, eu falei diferente, né? Falei sobre o ciclo menstrual. Mas só que também trouxe isso aqui para vocês. E aí, a gente falando do patriarcado, mas eu quero muito trazer para vocês como foi o pior ou a pior repressão, opressão, tristeza que as mulheres passaram durante o período que a humanidade teve, né, que foi na Idade Média. E aí eu trouxe aqui um pouquinho, porque eu não poderia deixar de falar, né, que foi na época da Inquisição. Eu busquei informações sobre essa época e eu queria saber, né, quantas mulheres, e eles não têm dados, né, certos de quantas mulheres, mas eles têm dados no geral, né, foram mais de 154 mil pessoas mortas durante o período da Inquisição, né, torturadas, mortas, enforcadas, queimadas, e em sua maioria eram mulheres e crianças meninas, né? Então, tinham homens também? Tinham, né? Mas geralmente esses homens eram os que defendiam as suas esposas, eram os que defendiam as suas irmãs, eram os que defendiam realmente porque não queriam ver aquela injustiça. Então, eles também acabaram pagando com a própria vida. Mas esse foi um período onde se começou a provar o poder, olha só de novo, a gente vai escutar muito esse nome aqui, o poder da igreja, né? Eu não vou denominar igrejas não, tá, meninas? Eu vou falar só igreja. A igreja, ela começou a perceber que essas pessoas, né, os moradores das vilas, né, dos vilarejos, eles iam sim para a igreja, eles estavam sendo catequizados, eles estavam até acreditando em todo aquele sermão, né, que sempre foi passado nas igrejas e tudo. Porém, eles sempre quando tinham uma questão de dor, uma questão de quase morte, uma questão de mulheres grávidas, que eles buscavam a igreja, eles não tinham e não obtinham um resultado positivo. O padre, o bispo ou o dirigente daquela instituição ali, eles não tinham entendimento medicinal, né, mesmo que natural, para ajudar essa população. E aí, essas pessoas, elas buscavam as mulheres, né? As mulheres que entendiam, as mulheres que sabiam, as mulheres que conheciam os grãos, que conheciam as plantas. Vocês sabiam que foi a mulher que inventou a cerveja? Vou falar, já falei, vou falar. A mulher, ela inventou a cerveja. E justamente nessa época, quando ela inventou a cerveja ela é feita com grãos de cevada, se eu não me engano. E para que ela pudesse armazenar esse grão de cevada, ela tinha que ter um animal, no caso um gato, para proteger esses grãos. Porque
Na Idade Média, todo mundo sabe que, tipo, era meio... Tipo assim, ainda não tinha ali uma forma de controlar as pragas, né? Que no caso eram os ratos, roedores, né? Barata e tudo mais. E aí as mulheres, o que é que elas fizeram? Opa, vou ter um gato, que o gato vai proteger a minha casa desses roedores, né? Desses insetos e tudo mais. Quem conhece de tarô, quem conhece de baralho cigano, sabe que tem uma simbologia toda linda e maravilhosa aí por trás desses roedores e por trás dos gatos, né, também. E aí, quando esses dirigentes começaram a perceber que as pessoas elas estavam indo em busca dessas mulheres, em busca de um remédio, em busca de uma solução, de uma tintura, de um chá, de uma infusão, de um banho, de uma maceração, né, de uma benzedura, eles começaram a pensar, poxa, e se eles deixarem de vir para a igreja e começarem a ir para essas mulheres e ao invés de eles contribuírem com a igreja, eles contribuírem com essas mulheres? E se elas ficarem ricas, poderosas e se colocarem contra a igreja? Vai ser o fim da gente. Então a gente precisa fazer alguma coisa. E aí se formou uma campanha contra essas mulheres. E foi justamente a época da Inquisição, né? Foi uma época de muito sofrimento, de muita tortura, né? Porque não foram bruxas que foram mortas, foram mulheres. Bruxa foi o nome que quiseram dar. Bruxa feia, má, com sinal, com verruga no nariz, que se vestia toda assim, todo assado, que morava na floresta, que ia fazer o mal. Isso foi inventado, isso foi uma campanha. Assim como hoje existem campanhas opressoras, também existiu naquela época, né? E isso ficou muito guardado na memória do coletivo. Então todo mundo até hoje, quando mostra uma bruxa, mostra uma velha feia que vem trazer uma maçã envenenada. Mostra uma bruxa velha, feia, ou não tão velha, não tão feia, mas que quer ser mais do que outras pessoas. Quer ser mais do que outras mulheres, né? Quer colocar como ali uma possível ameaça para outras mulheres. Então, tudo isso foi inserido na nossa memória coletiva, né? Nos filmes, com um tempo mais moderno, mas de lá para cá, nessa época mais antiga, eles realmente fizeram essa campanha. Realmente eles colocaram pessoas atrás das mulheres. Realmente eles buscaram, torturaram e mataram. Então, essa época foi uma época muito ruim, muito escura, muito obscura, né? Eu não sei quem já assistiu, tem um filme que é o do Todo-Poderoso, que ele faz tem uma brincadeira, né? O Jim Carrey com o ator que faz o Deus. Ele fala assim, mas você não tira férias. Ele pegou, se você lembra da Idade Média? Então é como se ele dissesse que na Idade Média ele não estava presente para ver toda aquela barbaridade que estava acontecendo, porque de fato foi uma barbaridade, né? Então, assim, foi muito doído, muito ruim, e isso ficou na nossa memória, e isso ficou até hoje registrado na nossa epigenética. A gente também vai falar disso um pouco mais à frente. Então, isso ficou registrado na gente, né? Porque todo mundo fala, né, que eu sou a neta das bruxas que foram queimadas, é uma coisa assim que a gente vê, né, na internet. E, na verdade, o que nós temos é a lembrança. Essa lembrança, essa memória, ela está registrada, porque, com certeza, nós somos tataranetas, né? Eu não sei, bisnetas, tataranetas, quadrinetas. E aí vai muito mais além, porque sim, a gente tá aqui por conta de uma árvore genealógica, né? Então, com certeza, se a gente for buscar, olha só que
um avô ou uma avó, uma bisavó ou um bisavô ou um nome aí que eu nem sei dizer, viveu nessa época da Inquisição. E aí essa pessoa ela teve a nossa trisavó, que depois teve ali a nossa bisavó, que depois teve a nossa avó e depois teve a nossa mãe, e todas elas passaram esses ensinamentos, esse medo de existir que nós temos até hoje, esse medo de sair na rua, esse medo de sermos quem nós somos. O que a gente quer só é ser livre. A gente não tá pedindo pra tomar o lugar de ninguém. A gente só quer ser livre, né? Deixa eu ler aqui pra vocês, que eu tô já tô quase em 1 hora, minha gente. E olha só, ainda falta um monte de slide. A intuição foi substituída pela razão absoluta. Os ciclos foram ignorados e o útero, que antes era símbolo de poder e criação, passou a ser um espaço de dor, repressão e medo, né? E foi por tudo isso aí que eu falei agora e mais coisas que eu não falei, porque com certeza vocês aí devem estar dizendo, Raquel, ainda falta isso, ainda falta aquilo. Se tiver faltando alguma coisa eu falar, coloca aí nos comentários, que a gente vai guardar todos esses comentários para a gente poder ter lá no último dia, que é o domingo, que a gente vai bater um papo, tá? Então, se reconectar com a energia uterina significa voltar a escutar os sinais do seu corpo, compreender suas emoções e acessar sua verdadeira força. E é isso que a gente quer. A gente aqui não tá querendo guerra com ninguém. A gente só quer paz. Olha só que linda essa princesa aqui meditando. O útero dela super lindo, florido, maravilhoso. Ela sentindo o mundo ao seu redor. Por quê? Porque ela está ali compreendendo e vivendo de fato as suas emoções, acessando a sua verdadeira força e o seu poder no mundo, né? Deixa eu baixar aqui mais um para poder... essa parte aqui já é a parte que eu vou deixar aqui por enquanto. Deixa eu falar só mais um pouquinho sobre essa questão do feminino, eu já falei. Eu tô vendo aqui minha cola, viu? Pronto, então tá certo. Então vamos para lá. Vamos lá, pronto. E aí, como que a gente sente tudo isso hoje? Né, que a gente também vai falar sobre isso. Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas a gente vai aprofundar na semana, tá? Eu trouxe aqui algumas coisas que são, principalmente, dentro do que vocês me passaram nas inscrições. Vocês não se inscreveram? Tinha um formulário com várias perguntas? Então, tudo que eu tô fazendo aqui hoje é de acordo com o que vocês me passaram. Então, o que teve mais de informação que vocês me passaram foi o que eu trouxe aqui inicialmente, mas a gente vai destrinchar mais coisas no decorrer da imersão. É importante a gente saber que essa reconexão com o nosso eu, com o nosso útero, vai fazer com que a gente compreenda, sim, né, as nossas emoções, as nossas dores, a gente vai, sim, acessar a nossa verdadeira força, mas até lá a gente vai passar por um período de ressignificação, de reconstrução. E para isso a gente precisa ter muita resiliência, tá? É importante dizer que se vocês estão aqui agora, é porque tem algo dentro de vocês que está incomodando, algo talvez no físico de vocês que está incomodando e que vocês querem respostas. Vocês querem seguir, vocês querem viver, vocês querem ter paz, vocês querem ser leves, vocês querem ter liberdade. E não é a liberdade externa, é a liberdade interna. É preencher um vazio que muitas vezes a gente nem sabe por que ele está ali. Né? É você conseguir realizar seus sonhos e não entender por que você até hoje não conseguiu dar o pontapé inicial para eles. Tá? E aí, uma coisa que eu venho estudando na psicanálise é o quê? É que tudo o que reprimimos na nossa vida, e isso está desde a época que a gente estava lá no útero da nossa mamãe, tá? Tudo o que a gente reprimiu na nossa vida, a gente vai manifestar de alguma forma. Na nossa fase adulta, ou num momento da nossa vida, ou até mesmo no tipo, eu senti e eu acabo manifestando às vezes na mesma hora. Vocês já viram que às vezes a pessoa tem... Já ouviram uma pessoa falar assim, fulano teve uma febre, mas foi emocional. Vocês já viram? Fulano teve um estresse e teve uma febre emocional.
Fulano tava nervoso para fazer uma apresentação e deu um piriri, né? Então, é a somatização que a gente faz. Então, assim, de fato, na psicanálise, a gente aprende que, de alguma forma, tudo que foi reprimido vai se manifestar em algum momento, né? Então, o útero da gente, ele carrega esses traumas, ele carrega essas feridas, né? E, com o tempo, ele pode manifestar isso. E isso já acontece muitas vezes na nossa adolescência, tá? Porque na nossa adolescência a gente também vai falar sobre isso na aula de amanhã, tá? Mas só que na nossa adolescência a gente já tem cólica, a nossa menstruação já atrasa, ou então vem desregulada, tipo, vem muito também, vem grande quantidade, a gente tem dor de cabeça, tem mulheres que têm dor de ouvido, adolescentes que têm dor de ouvido, tem mulheres que não conseguem se levantar da cama, né? Então, assim, tudo isso não é normal. Isso foi falado pra gente que é normal, mas não é normal. Quem falou pra gente que era normal, provavelmente, ou foi uma pessoa que foi ensinada pelos ancestrais, que também foram condicionados a pensar que isso era normal, ou por algum médico que tem de ensinamento do sistema em dizer que isso é normal e não é. Você não é pra sentir dor. O nosso corpo, ele é perfeito. Então, ele não é para sentir dor. Ele é para se regenerar. E se ele não está conseguindo se regenerar, é porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa querendo se manifestar. Ele está conversando com a gente, tá? E aí eu trouxe aqui algumas coisas, mas eu vou falar mais rapidinho, tá? Para que vocês, eu sei que tem muita gente que tem compromisso, então eu vou falar mais rapidinho. A gente vai passar uns 15 minutinhos só. A ansiedade, por exemplo, né? É uma das dores hoje mais, como é que eu posso dizer, constantes. A gente vê muitas pessoas, é porque eu tenho ansiedade, né? Não, é porque de fato a minha ansiedade atacou. Não vou sair hoje que minha ansiedade atacou. Ou então, tive uma crise de ansiedade, pensei que ia morrer, né? Então, assim, hoje tá muito, né? Tem muita gente com ansiedade. E por isso que ele foi o primeiro que saiu aqui. Mas o que é ansiedade, né? É um sentimento constante de alerta e preocupação, como se algo estivesse sempre prestes a dar errado. Muitas mulheres carregam no útero medos ancestrais de perseguição, rejeição e culpa. Então, olhe de onde é que não vem, né? Essa perseguição, essa rejeição e essa culpa, né? A culpa de ser mulher. Isso é tão pesado, gente. E isso, o nosso corpo responde dessa maneira, né? E eu costumo até falar, eu disse, olha, a ansiedade, ela se mostra de várias formas, né? Com a procrastinação. Às vezes a pessoa tá tão ansiosa que ela não sabe como começar uma atividade. Ela não sabe como sair daquela inércia. E é a ansiedade que tá ali atacando naquele momento, né? Então, assim, essa perseguição, ela até hoje acontece, né? Essa rejeição, ela também acontece hoje. Quantas mulheres são rejeitadas em empregos porque são mulheres? Nós não podemos aceitar mulheres porque as mulheres engravidam. Elas tiram ali 4 meses, que eu acho um absurdo ser só 4 meses, para poder cuidar da sua cria. Como assim, gente? Não, a mulher ela sente cólica, então não vou contratar a mulher. Não, a mulher ela é muito emocional, não vou contratar a mulher. Então, a mulher ela tem ali a rejeição. E olhe, vou falar uma coisa para vocês. Atualmente, nós temos mais mulheres que sofrem de ansiedade do que homens, tá? Não tô dizendo que não vai ter um momento onde essa ansiedade também vai estourar no masculino, mas que hoje, né, na atualidade, mais mulheres sofrem de ansiedade do que homens. Então, isso é algo preocupante, né? Algo que de fato a gente precisa olhar, né? Onde na nossa história houve essa perseguição. Quando eu falo na nossa história, na nossa história, na nossa ancestralidade, na história da nossa ancestralidade. Onde foi que houve essa perseguição? Quando foi que eu me senti rejeitada?
Quando foi que eu me senti culpada? O que foi que eu fiz que eu senti culpa? Será que faz sentido? Será que fazia sentido eu me sentir culpada? Ou será que foi algo que foi condicionado a mim e que já a outra pessoa também estava condicionada? Então, assim, isso tudo a gente vai ver aqui durante essa semana. Depressão, né? A depressão também é uma doença que ela acontece mais para as mulheres. Hoje em dia a gente vê muitos homens com depressão, sim, mas desde o início, desde quando de fato surgiu a depressão, né, que foi denominado depressão, sempre eram as mulheres que eram diagnosticadas com depressão, né, que é o que? É um vazio interno. É uma desconexão profunda consigo mesma e com a vida. Muitas vezes isso vem da falta de propósito e da repressão dos desejos genuínos da alma, né? Então você está vendo que tudo está ligado ao que aconteceu na história da humanidade, né? E que tudo que está ligado à história da humanidade está conectado com a nossa ancestralidade. E tudo que está conectado com a nossa ancestralidade está conectado com a gente. Vou beber água, só um minutinho. Então, é algo que a gente precisa dar atenção, né? E uma coisa que uma vez eu escutei de uma partilhante e eu fiquei horrorizada. Mas eu também já escutei isso. Mas eu fiquei horrorizada de não ter sido só comigo, porque comigo poderia ter sido uma exceção. Mas eu escutei com uma partilhante, ela falou que ela recebeu o diagnóstico de uma depressão crônica. E uma depressão crônica é aquela que não tem cura. E eu fiquei horrorizada com aquilo. Eu disse, gente, como é que a pessoa recebe diagnóstico de uma coisa que não tem cura? Essa pessoa ela não nasceu com depressão. Então ela não precisa morrer com depressão. Então, gente, essa história de que doenças ou muitas doenças não têm cura, isso é o que a medicina tradicional fala, porque eles acham que ainda não encontraram a cura. Mas nós temos o poder de encontrar essa cura. Nós tínhamos lá antigamente, e isso foi nos retirado. Mas nós temos o poder de encontrar, e ele está aqui dentro da gente. Então, a gente precisa acreditar nisso, a gente precisa trabalhar em prol disso. Tá certo? Vamos ver mais aqui. Insegurança ou o que todo mundo também chama de baixa autoestima, né? Que é a sensação de nunca ser suficiente, de sempre precisar provar seu valor. E isso acontece porque fomos ensinadas nos moldar às expectativas alheias, a agradar, a caber em padrões. Então, assim, o que o patriarcado fez, né? Tipo, a mulher ela tem que se moldar ao centro. E o que é o centro? É o homem. É o poder que o homem exerce. Então, a mulher, ela trabalha em casa, ela organiza tudo, porque o homem saiu, quando ele volta, ele quer tudo bonitinho, quer a casa limpa, que ele quer a comidinha dele, ele quer que a mulher sirva ele sexualmente, independente se ela vai ter ou não prazer, se ela quer ou não naquele dia, se ela está cansada, ou se ela simplesmente não quer, né? Então, assim, ela precisou se moldar a uma vida que não era o que ela queria. E isso também nasce lá atrás. Porque muitas vezes, quem tem irmão, ou até mesmo com a convivência do pai e da mãe, você consegue perceber. Enquanto, vamos falar de irmão, né? Enquanto você, como mulher, né, filha, você é ensinada a limpar, a passar, a organizar, a ficar caladinha, a ser recatada, a não vestir roupa curta, a não sair, porque a mulher ela não sai para brincar no meio da rua, porque é errado, é perigoso. Enquanto a mulher ela é ensinada a isso, a se moldar a tudo isso, o irmão não é. O irmão ele brinca na rua, o irmão ele, quando chega do colégio, ele deita, vai jogar o videogame, ele simplesmente não faz nada, ele não limpa, ele não passa, ele não aprende a fazer uma comida, ele não... Não, o homem, ele vai ter ali muito mais regalias, o irmão homem, né? Hoje em dia tem muitas famílias que estão educando de uma maneira diferente,
Sim, tem muitas famílias que estão educando, né? Mas já são mulheres que estão despertando para isso. Estão despertando para quê? Mostrar que existe ali uma equidade, existe ali uma balança que a gente precisa respeitar, né? Então, hoje em dia já existem rapazes que estão sendo criados para, de fato, também equilibrarem esse feminino e esse masculino dentro deles, né? Mas só que durante muito tempo, nós mulheres fomos e ainda somos moldadas a seguir as expectativas alheias, né? Tipo, a gente precisa ter, a gente não pode rir alto, né? A gente não podia passar um batom vermelho, porque batom vermelho é de mulher da vida. E daí? Né? E aí são muitos e daís que a gente pode fazer. Então quer dizer que o homem podia hoje, né? Por esse mês, na verdade. Por ser um mês que a gente está fazendo muitas homenagens às mulheres, eu vi um texto que falava assim: uma moça, ela chegava pro pai e dizia: pai, eu quero que o senhor me leve num cabaré para poder eu perder minha virgindade. Aí o pai: o que conversa é essa, menina? Você tá ficando doida? E ela: mas só que o Pedrinho, mês passado, o senhor disse que ele fez 16 anos, o senhor disse que ele tinha que perder a virgindade dele e o senhor levou ele num cabaré. Então eu também quero. Por que ele pode e eu não posso? Então, assim, existe uma diferença gritante da maneira como os homens tratam os homens e até as mulheres tratam os homens. Então, você vê que, principalmente na nossa geração, quando eu falo na nossa geração, é nessa geração um pouco ali dos anos 80, 90, que é a geração que a gente de fato via isso de maneira mais gritada. Na televisão passava isso. Os comerciais eram sexualizando a mulher e o homem não, era sempre aquele empresáriozão, era aquele homem com poder, aquele homem que fazia tudo, que resolvia tudo. Então, assim, tudo isso foi criado e nós tivemos que seguir essa cartilha, né? E aí isso fez com que nós, pouco a pouco, baixássemos a nossa autoestima, né? Se sentíssemos mais inseguras em sermos o que nós somos, né? Vamos lá. Falta de propósito. Eu também vejo muito, né? E também algumas pessoas responderam isso nos formulários, que foi da falta de propósito, falta de sonhos, não saber exatamente o que é que estão fazendo aqui. E isso também é muito doloroso, gente. É muito doloroso para quem sente, principalmente. É doloroso para a gente ver, a gente acompanhar uma companheira, uma colega, uma amiga, uma mãe, uma irmã com esse sentimento de falta de propósito, né? Mas para a pessoa é um vazio que ela não consegue saber. Muitas das mulheres que dizem não ter um propósito, elas não sabem exatamente nem o que é que elas gostam de fazer. Elas não sabem quais são os seus hobbies. E aí o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que realmente parar e se autoconhecer. Tem que ser uma força-tarefa. A gente move mundos para outras pessoas, a gente tem que mover para a gente também. A gente tem que parar e tem que ver como uma oportunidade de testar. Né? Façam uma lista de vários hobbies, façam uma lista de várias atividades e vá testando até você descobrir as que você gosta, as que vai preencher ali o seu coração, o seu momento, o seu ser, né? A sua energia. Então, assim, é importante que a gente faça isso, tá? É muito importante, principalmente mulheres que passaram por finalizações de ciclos, mulheres que passaram muito tempo casadas, que se casaram muito novas, quando elas terminam um casamento, elas vão para o mundo sem saber como é viver, sem saber quais são seus gostos. Eu vivi muito em torno do que eu e meu marido queria. E na maioria das vezes era mais o que o marido queria. Era mais o que o marido queria viver, queria realizar. Então, assim,
E aí elas vão pro mundo, nós vamos pro mundo, porque eu passei por isso, eu passei 11 anos casada, quando eu saí, parecia que tava aprendendo a andar, tava engatinhando. E assim, e é muito doloroso. É muito doloroso você saber que antes era de um jeito e depois se diz, e agora? O que eu faço? O que eu gosto? Eu gosto de escutar essa música porque eu gosto ou porque eu escutava com tal pessoa, né? Ou então, eu gosto de comer cuscuz com ovo porque eu gosto ou porque eu fui ensinada quando era criança a comer cuscuz com ovo. Então, são perguntas que parecem ser bestas, óbvias, mas que precisam ser feitas de nós para nós mesmos. Então, é muito importante que a gente olhe para essa questão do propósito, né? Qual o propósito da gente? Né? O propósito verdadeiro, não aquele que impuseram pra gente, o nosso propósito, aquele que a gente quer, aquele que a gente sonhou quando a gente era criança e que alguém ali pode ter ajudado ou contribuído para aquele propósito se esconder ou se apagar, né? Então vamos ler aqui. A desconexão com o feminino faz com que percamos criatividade e a capacidade de imaginar uma vida plena. Sem sonhos, ficamos presas na repetição de padrões familiares e culturais. Né? E aí a gente acaba entrando no próximo slide que vai vir aí, que é o automático. Né? Tipo, quando a gente não tem um propósito, o que vem acontecendo, a gente vai vivendo. E isso cada vez mais vai trazendo pra gente um vazio, vai trazendo mais ainda uma desconexão, e isso pode sim causar várias coisas na gente, né? Aqui pode sair uma depressão, pode sair crises de ansiedade, crises de choro, crises de por que eu estou aqui, né? Existenciais, por que tudo isso aconteceu comigo, né? Então, a falta de propósito também é algo muito forte na vida de muitas mulheres, principalmente das mulheres, porque nós, quando criança, não fomos incentivadas a buscar o nosso propósito. Nós fomos incentivadas a cuidar da casa, limpar, organizar, ajudar quem são as filhas mais velhas, ajudar os mais novos e só depois cuidar daquilo que realmente era o importante para a gente. Então a gente sempre foi deixada de lado ou nós mesmos nos condicionamos a sermos responsáveis por muitas coisas e esquecemos de fazer aquilo que realmente era para a gente. Então, isso aqui, ou isso que aconteceu, contribuiu para isso aqui, que é essa falta de propósito. Então, chegou a hora da gente resgatar, né? Buscar, cascaviar lá no fundo de nós mesmos e descobrir, né, novamente o nosso propósito. Ui, passei demais. E aí eu trouxe aqui o viver no automático, né? Quem é que não conhece aí uma mulher que vive no automático? Né? Eu vivi no automático durante muito tempo da minha vida. Né? Saindo de manhã para o trabalho, é a corrida dos ratos. Saía de manhã, muito cedo para o trabalho, passava o dia todo no trabalho, saía 11 horas da noite do trabalho, voltava para casa, dormia de manhã. E era assim, automático. Domingo, que era a minha folga, eu queria dormir. Quando eu via, já tinha passado o dia. Na segunda-feira começava tudo de novo, no automático, sem viver, sem aproveitar, sem entender as minhas emoções. Tinha uma discussão em casa ou com um familiar, não se resolvia aquilo da maneira que tinha que se resolver, acabava virando uma bola de neve, porque não tinha tempo. Então, quantas mulheres hoje você conhece que está vivendo no automático? Quantas mulheres estão colocando em primeiro lugar o seu trabalho ou estão colocando em primeiro lugar os seus afazeres de trabalho, família, filhos, marido, casa, em primeiro lugar do que olhar para dentro de si? Porque viver no automático vai trazer para você um burnout, vai trazer para você, como eu falei, crise de ansiedade, depressão. Geralmente, quando a pessoa ela tá no automático, que ela cai em si, ela diz, gente, quanto tempo eu perdi? O que foi que eu fiz? O que foi que eu construí para mim? Né? O que é que eu busquei para mim? Né? Como que eu estou inserida no mundo? Né? O que eu posso esperar de mim? E o que o mundo pode esperar de mim?
Então, assim, é muito, muito doloroso para quando a mulher desperta do viver no automático. É muito doloroso. Então, se você está aqui hoje despertando do viver no automático, eu lhe acolho e acolho a sua dor. Porque eu sei que é muito doloroso. É como se você tivesse passado muito tempo dormindo e quando você acorda tá tudo diferente. Tá tudo diferente e você não sabe exatamente como se portar, né? Como viver. Então, é muito doloroso, né? É a mulher que vive sobrecarregada, dividida entre as múltiplas funções, as responsabilidades, sem tempo para se conectar, de fazer uma atividade física, de fazer uma terapia. Então, assim, esse excesso, né, de demandas vai fazer com que você viva para atender às expectativas de qualquer pessoa, menos as suas. As expectativas da sociedade, da cultura local ou nacional, não sei, mas menos as suas. Né? Então, isso é muito triste porque quando você desperta, você não sente sentido na vida. Você olha e tipo assim, falta sentido para viver. Quando você desperta, que você está nesse processo de viver no automático. Então, nesse momento, eu acolho você e a sua dor, porque de fato é muito. Não que as outras não sejam, mas aqui, na maioria das vezes, o baque ele vem unindo todas as outras que a gente falou. Tá certo? Vamos passar aqui. E aí, eu trouxe um pouquinho sobre algumas dores também que algumas de vocês me relataram lá. Que foi o quê? Foi aqui a síndrome do ovário policístico e a desregulação hormonal, né? Por que é que isso acontece? Geralmente, as mulheres, né, as meninas, porque os ovários policísticos, eles já podem aparecer, e a desregulação também, na adolescência, tá? E durante esse processo, o que é que essa menina, né, já que ela ainda é uma adolescente, o que é que ela pode ter passado na infância dela que ocasiona essa fala do útero? Porque o útero, ele tá falando, ele tá te mostrando que, opa, tem alguma coisa errada aqui, tá, Raquel? Vamos olhar aqui, porque alguma coisa precisa ser resolvida, né, para que eu possa ter o meu funcionamento normal, tranquilo, saudável, né? E aí, o que é essa síndrome, né, dos ovários policísticos? É devido à rejeição inconsciente que a mulher faz do próprio feminino, né? Do hormonal também. É quando a mulher, ela, durante esse período que eu falei, de ver o irmãozinho tendo mais regalias do que ela olhar para a mãe, para o pai, ou até para si mesma e dizer, eu queria ter nascido homem. Homem, ele tem uma vida muito mais tranquila, muito mais calma. O homem não sente dor. Eu estou sentindo dor todo mês com essa cólica. Eu tenho que ficar toda hora trocando aqui esse absorvente. Hoje tem os coletores, né, que são muito saudáveis. Eu tenho que toda hora estar lavando louça. Eu tenho que, não posso rir, eu não posso brincar, eu não posso me expressar. Eu não posso usar da minha criatividade, então eu preferia ser homem. Quais de vocês já falaram isso? Quais de vocês já disseram que preferiam ser homem ou que a vida do homem é muito melhor do que a nossa? Eu já falei. Eu lembro quando era mais nova, a coisa que eu mais falava, eu queria tanto ter nascido homem, porque eu ia ter força, eu ia conseguir carregar isso, eu ia conseguir carregar aquilo. Então, sim, eu quando fui mais nova, eu sofri de ovário policístico. E isso eu carrego até hoje na minha memória epigenética, né? Então, tipo, essas espinhas que vocês estão vendo, não sei se dá pra ver aí, mas essas espinhas que vocês estão vendo aqui, isso também a gente vai falar sobre isso. Mas isso é um registro ao vivo de uma memória, de uma ferida que eu carrego, né? E que eu estou no processo de cura. Né? E como eu falei, o processo de cura é todo dia, ele demora. Então a gente precisa, de fato, nos orientar, nos direcionar para poder conseguir fazer com que esse processo de cura aconteça.
Então, assim, muitas vezes, num processo de quando a mulher ela está se diminuindo ou ela está negando o seu próprio feminino, ela tem raiva, né? E aí ela libera o hormônio do estresse, que hoje em dia tá na moda todo mundo falar sobre ele, que é o quê? O cortisol. E aí o cortisol acaba desregulando os outros hormônios e acaba ajudando nessa questão aí dos ovários policísticos e causando outras coisas mais no organismo da mulher, né? Então, não é só isso. Geralmente, essa síndrome, ela vem além tem aqui o ovário normal, tem o ovário policístico e ele, tipo, tem umas glândulazinhas de gordura que vão crescendo dentro dele e vão empatando o funcionamento normal, né? O óvulo, ele não consegue se locomover da mesma maneira. Então, isso atrasa o ciclo normal da mulher. É como se nós estivéssemos negando o nosso próprio eu. Então, quando eu nego o feminino dentro de mim, o meu corpo, o meu útero, ele diz assim, opa, ela não quer ser. Ela não quer ser mulher. Isso dói pra ela. Então, vamos fazer de um jeito que ela nem tenha essa menstruação. Vamos fazer aqui dela passar 3 meses sem. Mas só que isso ocasiona muitas outras coisas. Por quê? Porque é o natural da mulher. É o natural da gente ter esse ciclo, né? De quando não ter o bebê, o óvulo ser mandado aqui pro útero, depois descama e ali a gente menstrua. Então, assim, esse é o normal, né? Esse é o saudável. E aí, desregula nossos hormônios, e aí a gente fica com as glândulas sebáceas todas apavoradas, e aí a gente se enche de espinha, e aí a gente começa a ter suor excessivo, algumas mulheres, e tudo isso tem explicações, né? E tudo isso tem. Claro que cada caso é um caso, tá, meninas? É importante eu falar isso, por quê? Porque nem todas as mulheres. Ah, Raquel, mas eu não me lembro de ter negado o meu feminino e eu tenho, né, o ovário policístico, né, a síndrome. Eu não me lembro de ter feito isso, mas você pode ter vivenciado ou ter participado dessa negação de outra maneira, tá? Então, isso aqui são exemplos, tá? Que eu estou dando. E aí, a gente vai falar também sobre miomas, adenomiose, endometriose. E aí, eu trouxe aqui um útero com tanto a endometriose, a adenomiose e os miomas, né? Tem miomas aqui subserosos, tem aqui os internos. E aí, o útero, ele fica ali todo troncho, né? O bichinho, todo fora do rumo quando ele tá com essas questões. E aí, o que é que são, né? Onde que surge, né? Também não é uma regra, tá? Mas de onde surge esses miomas no nosso físico, a adenomiose e a endometriose? É justamente quando a gente carrega os conflitos da não aceitação do papel feminino. Vamos lá, vocês viram que a síndrome do ovário policístico é quando a gente não aceita ser mulher, ser o feminino em si. E os miomas, a adenomiose e a endometriose é quando a gente não aceita o papel do feminino, né? Que então a gente reprime os nossos desejos e as nossas emoções porque a gente tem que lavar uma louça, porque a gente tem que lavar uma roupa, porque enquanto eu tô ali arrumando uma casa, na verdade eu queria estar era brincando com uma amiguinha ou lendo um livro ou fazendo qualquer outra coisa. Então, eu ali estou num processo de não aceitar aquele papel do feminino. Tipo assim, eu não quero aceitar, eu não quero fazer isso, eu faço isso aqui obrigada. Então, quantas de nós passaram por isso? Né? Quantas de nós passaram pela obrigação? A obrigação da mulher fazer isso. Né? Isso aí eu tenho certeza que muitas de nós passamos. Então, a endometriose, a adenomiose, então, e os miomas, o princípio deles é esse, é do não aceitar o papel. E aí, muitas outras coisas são ocasionadas, né? Claro que os miomas, o papel do feminino impediu que eu
me desenvolvesse no colégio, numa faculdade e hoje fosse uma profissional renomada. E aí os miomas nascem, porque quando eu coloco o que é dos outros em primeiro lugar e o meu em segundo por conta desses papéis. A adenomiose é quando eu, por algum motivo, por conta desses papéis, eu acabo não me dando coragem de fazer aquilo que realmente eu quero. De repente, você quer ser piloto de avião, mas alguém chega para te dizer, olha, isso não é de mulher, isso é de homem. E aí você grava aquilo ali e você reprime aquela sua vontade pra seguir aquele padrão. Tipo assim, esse papel, ele não é meu, ele é de outro. Eu não posso ter esse papel. Né? Então, a adenomiose é assim. E a endometriose é quando a pessoa guarda uma raiva profunda. Ela tem uma raiva profunda. E muitas vezes, aquele papel que ela desempenha, que é justamente aquele papel que ela não gosta, ela faz para agradar outras pessoas. Ela faz para ter o amor, para ter a aceitação de outras pessoas. E isso se estende tanto na fase da infância, na fase da adolescência, depois que casa. E aí, por isso que também a gente tem muitas mulheres com essa endometriose. E o mais incrível é quando, se a gente fosse aprofundar, a endometriose, ela é quando essa película, né, que envolve o útero, é quando ela gruda em outros órgãos. E aí, diz que a pior de todas é quando essa película, ela gruda no intestino. E aí, vamos lá, o intestino, ele é o nosso segundo cérebro, né? É o que? É a razão. Quando eu não consigo ir no banheiro, a gente fica enfesada, né? Enfesada de fezes. Né? Então, o intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Ele mexe com as nossas emoções. E o útero, ele é as nossas emoções. Ele é a nossa intuição. Então, dizem que quando tem esse colamento, é quando esse racional, ele realmente oprimiu essas emoções de uma maneira muito, muito poderosa. Então, é importante que também a gente olhe para essa questão de uma maneira mais aprofundada. E lembrando, tudo isso aqui é só uma amostra, tá? E a gente já tá indo para 1h30 e nós já vamos já acabar. E aí a gente tem as infecções urinárias e a candidíase recorrente. Infecção urinária, eu também posso falar que eu já tive, não recorrente, mas tive muitas infecções urinárias, principalmente na adolescência. E candidíase, eu passei 5 anos com candidíase recorrente. Hoje estou totalmente curada. Mas não foi a medicina convencional que me curou. Pelo contrário, a medicina convencional disse para mim que eu ia ter que conviver com isso pro resto da vida. Né? Tipo assim, olha, não tem cura, você vai ter que passar o resto da vida com essa candidíase. E é isso. E tchau, e benção. E a partir daí foi quando eu disse assim, não, gente, não tem condições, eu não nasci com essa candidíase, eu não vou morrer com ela. Então, eu não acreditei no diagnóstico dessa médica, né? Então, eu fui atrás da minha cura. E aí, infecção urinária, né? O que é a infecção urinária? A infecção urinária, ela acaba sendo um conflito gerado por algo ou por algum... Ai, Senhor, como é o nome, Deus? Ai, Senhor, esqueci o nome, mas esperando que eu vou me lembrar. Por alguém que está invadindo o seu território. Então, quando a pessoa ela se sente invadida, se sente acuada em alguma situação, provavelmente isso pode acarretar em uma infecção urinária se ela já tiver propensa a ter aquela infecção, tá? Então, assim, é muito, muito sobre a questão do território, né? De pessoas estarem invadindo o meu espaço, invadindo o meu pensamento, invadindo quem eu sou. Então, a infecção urinária, ela fala muito sobre isso. E aí, mais uma vez, o que é que causa a infecção urinária? É
uma bactériazinha que sai lá do intestino e que ela consegue fazer um traslado até a nossa uretra, às vezes até a nossa bexiga e às vezes até o nosso rim, dependendo do grau de conflito que aquela situação pode ter criado, tá? E a gente também vai descobrir isso lá da infância, tá? Eu tô falando aqui agora, mas só que a gente também vai descobrir isso lá da infância. E a candidíase, o que é? É quando eu tenho uma culpa profunda de viver a minha sexualidade. Eu fui ensinada que a mulher não nasceu para ter prazer. Então, eu desenvolvo uma candidíase. E aí, o que é, de fato, quando essa mulher é ensinada a não ter esse prazer? É quando, geralmente, nós somos ali na adolescência, a primeira coisa que, geralmente, os nossos cuidadores, né, pai, mãe, para quem foi criado por outras pessoas, por isso que eu vou utilizar esse nome, cuidadores, eles também, por terem aprendido isso, menina, olha, se veste assim, olha, não pode namorar, olha, namorar, fazer sexo, isso é coisa errada. Olha, isso é a perdição da humanidade. Olha, isso é das trevas, né? Então, quem é que não escutou alguma coisa assim? Tem muitas mulheres que não escutaram, mas tem muitas mulheres que escutaram. E eu sim escutei, né? O sexo, né? O prazer para mim foi um tabu até o dia em que eu disse assim, não, isso não é mais para ser tabu, né? Eu passei 11 anos casada e eu não sabia o que era ter um orgasmo. Então, assim, é importante, e quarta-feira a gente vai falar sobre isso, tá? Quarta-feira vai ser só sobre a nossa vida sexual, a vida sexual da mulher e o prazer que nós merecemos ter, tá? Então, assim, isso causou uma culpa inconsciente de eu ter o prazer, de eu poder viver a minha sexualidade. Então, durante muito tempo aí, já estava assim insustentável, e aí tem muitas outras coisas também que ajudam na permanência da candidíase. A raiva, a ansiedade, a tristeza profunda, né? De não conseguir resolver aquela situação. E aí, depois de um tempo, essa candidíase ela não fica mais só no canal vaginal, ela começa a ir também para a garganta, e depois a gente também vai falar sobre isso, que é quando você começa a ter tosses horríveis. Eu cheguei nesse estágio. Quando você também começa a ficar com as unhas fracas, quando o cabelo começa a cair. Então, é de fato algo que tem ali um nascimento em alguma época da vida, porém, ela traz, se ela não for tratada, se ela não for curada, ressignificada, ela traz um monte de coisa também que pode ser ali desenvolvida, tá? Então, a gente também vai falar sobre a candidíase. E aí, eu trouxe aqui um pouco sobre a medicina chinesa, que ela também traz um pouco de explicação sobre o que é que de fato é a nossa força vital, né? Isso aqui não é só para a mulher, para o homem também. Mas só que eu trouxe aqui o que é de importante para a mulher, tá? O rim, ele representa a nossa força vital, né? Então, os excessos de preocupação, medo, cansaço crônico e falta de libido, geralmente ele é ocasionado pela falta dessa força vital do rim, tá? E o fígado, ele representa as nossas emoções, tá? O fígado, ele é responsável em jogar sangue para o nosso útero. Então, quando a nossa menstruação atrasa, você vai atrás que é alguma coisa que o nosso rim também está nos avisando. Então, raiva reprimida, frustração. Então, aquele mês que a menstruação veio atrasada, pode ir atrás que você teve alguma raiva, você teve alguma frustração, e aí você às vezes não pôde falar, mas o seu fígado sentiu. E aí o que é que ele faz? Ele segura esse sangue, que é para evitar a sua dor maior. Ele segura esse sangue, que é para evitar que você sofra mais. É tipo assim, poxa, ela tá sofrendo, ela tá com raiva, ela tá frustrada, e eu ainda vou soltar essa menstruação antes? E aí acaba que
ele quer ajudar, né? Porque o nosso corpo, ele quer ajudar, mas ele também está nos avisando que tem alguma coisa errada, tá? E eu também vou falar no e-book que eu vou dar para vocês, explicando detalhadamente muita coisa da medicina chinesa. E naquele glossário que eu passei para vocês, tem algumas informações, tem algumas palavras que a gente vai falar no decorrer da imersão, tá? Outra curiosidade é que na medicina chinesa, o útero é chamado de Palácio do Filho. Olha que maravilhoso! É onde nós temos tudo. Enquanto a gente está no útero da nossa mãe, não nos falta nada. A gente tem tudo o que a gente precisa. E o que a gente não precisa também, porque algumas emoções que nossa mãezinha sentiu, nós sentimos por tabela, né? Algumas emoções que não foram tão boas, mas as boas também a gente sentiu, tá? Vou passando aqui, que é para poder a gente tá chegando no fim já, meninas. Então, o nosso corpo, ele fala o tempo todo. E você tá ouvindo o seu corpo? Né? Quando você sente uma dor, você só sente a dor ou você tenta entender por que essa dor tá aí? Tá certo? E isso vai de uma dor de cabeça até uma dor na unha, viu? Então, hoje foi para poder passar um pouco sobre muita coisa que a gente vai tratar, né, durante toda essa imersão. É realmente para que você resgate o seu poder, né? A palavra que a gente vai escutar muito é para a gente resgatar o nosso poder. Eu ainda estou passando por esse processo, tanto de cura quanto de renascimento. Eu despertei há mais de 10 anos atrás, e de lá para cá eu venho passando por esse processo de cura. Não é um processo rápido. Quem está buscando rapidez, não é aqui que vocês vão encontrar, tá certo? Aqui a gente vai encontrar a verdadeira essência daquilo que nós vamos poder resgatar e curar de dentro de nós. Então, é algo que não é um passe de mágicas. Ah, quem dera se fosse, né? Então, eu estou passando por esse processo de cura há mais de 10 anos, né? O despertar foi um processo, o início da cura foi um processo, eu ainda passo por ele e renasço todos os dias, pronta para me curar um pouco mais, tá certo? E eu quero saber de vocês, se vocês se identificaram com alguma dessas coisas que a gente falou, que eu falei, morri de falar aqui, e eu tenho que parar com esse negócio. E convidar vocês agora para a gente praticar uma meditação, tá? Eu vou colocar uma musiquinha para vocês, um mantra para vocês relaxarem. E aí agora eu quero que vocês bebam uma aguinha, tá? Bebam uma aguinha, vão buscar lá a aguinha. Se vocês não tiverem com a aguinha aí, sentem no chão ou deitem no sofá, ou se vocês estiverem assistindo na cama, deitem na cama ou sentem em posição que nem tá essa lindona aí sentada. Se der para acender um incenso, acendam, que a gente vai fazer agora uma meditação que é o do reconhecimento do nosso eu, do nosso útero, das nossas emoções, tá bom? Então respirem, já façam todo esse processo respirando profundamente. Enquanto vocês estão aí se ajustando, eu vou beber água. Bebam água, viu? A água, ela é um condutor energético muito poderoso. Então vamos lá, né? Fechem os olhos, relaxem, fiquem bem à vontade, sintam o corpo, relaxa o ombro, relaxa as perninhas, relaxa os dedos, o pescoço, tenta soltar, né, o máximo que você conseguir. E aí agora a gente vai começar essa jornada de reconexão com o nosso útero, né? Já encontrou aí seu cantinho tranquilo? Sente-se, deite-se, fique confortável. E agora feche os olhos. Feche os olhos e comece a prestar atenção na sua respiração. Inspira, segura um pouquinho e expira. Novamente, inspira, segura e expira lentamente.
novamente. E aí agora vai sentindo o corpo, tá? Sente o seu pescoço, os seus braços, as suas pernas. Vai liberando todas as tensões acumuladas. Agora vocês vão colocar a mãozinha de vocês, ó, aqui, ó, no útero de vocês. Nessa parte aqui mais baixa mesmo. Exatamente assim, ó, sobre o útero. E aí você vai imaginar aquele lugar. Você vai imaginar que ali é um espaço sagrado. Imagine como você quiser. Imagine como uma imagem de um útero que geralmente a gente vê. Ou imagine como um círculo dentro de você. Imagine como a forma que você quiser imaginar. E esse é o seu templo sagrado. Ele é seu. Ele está dentro de você. E é ele que guarda todas as suas memórias ancestrais. Emoções, a sua força, os ensinamentos ancestrais. E aí agora você vai imaginar uma luz dourada surgindo no centro do seu útero. E essa luz, ela representa a sua energia vital, a sua intuição, a sua conexão com a sua essência feminina. E essa luz, ela tá aparecendo ainda muito tímida. Ela tá ali ainda piscando, ainda muito timidazinha, mas ela vai crescendo, ela vai ganhando força. Ela vai iluminando todo aquele espaço sagrado. E aí, à medida que essa luz ela tá se expandindo, ela vai se dissolvendo. Ela vai se dissolvendo em todas as paredes do seu útero. E aí ela vai preenchendo tudo. E aí vai começando a soltar algumas coisinhas que tem aí na parede. Alguns pedacinhos de bloqueios emocionais, de feridas. E aí, cada vez que ela pulsa essa energia, essa luz, mais esses bloqueiozinhos vão sendo soltos aí das paredes desse seu útero, da imagem que você criou, seja ela redonda, triangular, a imagem de um útero mesmo. E aí vai soltando todas aquelas craquinhas. E aí você vai começando a ter mais clareza de como é o seu útero e do que precisa ser reconhecido dentro de você. Você vai começando a fazer indagações para aquele espaço, porque aquele espaço, ele pulsa, ele tem vida. E você sabe que se trouxer perguntas, ele vai lhe responder. Então se pergunte silenciosamente: o que você tem para me dizer hoje? Quais são as memórias que você carrega? Existe algo que eu preciso liberar de dentro de mim? Faça essas perguntas para o seu útero e aguarde que com certeza ele vai trazer as respostas. Apenas pergunte e permita-se sentir agora, nesse momento, as suas emoções, o seu corpo, sem julgamento. É uma tosse que você teve? Foi um bocejar que você teve? Foi uma lembrança? O que é que o seu corpo está falando para você nesse momento? Se alguma emoção vier, acolha essa emoção com amor. Sentiu vontade de chorar? Chore. Chore, se abrace. Pensamentos, lembranças, uma sensação física, seja o que for. Observe o seu corpo depois que fizer essas perguntas para o seu útero. Tudo
faz parte dessa reconexão. Essa reconexão, ela está acontecendo e inicialmente ela pode trazer muitas informações que podem ser dolorosas e desafiadoras, mas elas trarão a abertura para a clareza e a liberdade de ser quem nós somos verdadeiramente. Então, repita agora comigo, de maneira mental ou de maneira em voz alta. Eu dou a minha permissão e solicito que tudo que cria e sustenta esses campos negativos seja perdoado e liberado 100%. Porque até instantes atrás fazia sentido eu ficar com tudo isso. Agora não faz mais. Gratidão. Respira. Inspira profundamente, segura e solta lentamente. Faça esse processo 3 vezes. E agora, nesse momento, está acontecendo essa liberação. E aí você imagina tudo, aquelas craquinhas que estavam soltando, todas elas estão sendo dissolvidas e transformadas em luz. E você está despertando para a sua verdade, para a sua potência feminina. Respire profundamente mais uma vez. E lentamente vá trazendo a sua consciência de volta. Vá sentindo o seu corpo. Sinta os seus braços, as suas pernas. Sinta a sua mão no seu útero, sinta o seu pescoço e aos poucos pode ir abrindo os olhos assim que você estiver pronta. E aí, como é que vocês estão se sentindo? Respirem e deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa meditação, ela vai trazer para vocês respostas, tá? Então, durante um período de 3 dias ou até mais, busquem anotar. Anotem o que vocês estiverem sentindo. Tudo o que vocês sentirem, seja dor de cabeça, seja um incômodo no ventre, seja um incômodo na garganta, ou seja uma nostalgia, uma lembrança, tudo isso é para que você rebusque essas informações, essas memórias e possa se libertar de vez de tudo aquilo que não está mais servindo para você. Tá certo? Então, muito obrigada. Eu estou vendo aqui que nós passamos 1h e 48 minutos. Mas eu prometo que a partir de amanhã a gente vai fazer no tempo certo, tá? Lembrando que essa aula vai ficar gravada só 24 horas, tá? Então, se você quiser assistir novamente ou se você tiver perdido algum momento, volta aqui até amanhã por volta desse horário, até às 6 horas da noite ainda vai estar por aqui, tá? Mas depois aí a gente vai ter que apagar para poder a gente fazer a próxima, tá? Então, muito obrigada pela companhia de vocês. Eu tô muito feliz que vocês estão despertas, que vocês estão em busca de conhecimento, em busca de autoconhecimento e não só o conhecimento de fora. E é isso que eu quero trazer para vocês, que é um muito obrigada, uma boa noite. Vão aproveitar o restinho dessa segunda-feira com muita tranquilidade, com muita paz, com muito amor no coração. E até amanhã, se Deus quiser. E tchau, tchau.